entra para dentro do Evangelho, quando a gente entra para dentro da palavra do Senhor, né, tem 4 evangelhos aqui, 3 sinóticos, né, o Marcos, o Mateus e o Lucas, né, e o 4º evangelho que é de João, todos eles trabalham a vida de Jesus, de maneira que qualquer pessoa ela pode compreender o caminho de Jesus, o ministério de Jesus, o que Cristo fez, né, como é que ele caminhou, como é que ele se posicionou em diversas áreas, em diversas esferas. Ou seja, os evangelhos, tanto de Mateus, tanto de Marcos, Lucas e João, o foco central desse evangelho é mostrar a vida e a obra de Jesus, seu nascimento, o seu ministério, a gente vai olhar aqui um pouquinho, a sua morte expiatória na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu e também a esperança escatológica, a esperança da vinda dele, que é a vinda de Jesus, que fecha aí então essa etapa de Deus com a humanidade. E aí hoje a gente vai olhar um pouquinho sobre Jesus Cristo, simplesmente como Jesus, porque Jesus é simples. A gente aqui faz as coisas se complicarem, a gente que entra aí por caminhos que às vezes tornam aquilo que é tão simples em algo tão complexo, Eu falei, até domingo falei aqui, que eu estive falando lá no exército, e lá eu trouxe um evangelho simples para aqueles soldados, para aquele lá para o comandante, para aquele general, para as pessoas todas que estavam lá, e todo o evangelho, quando ele é pregado de maneira simples, de maneira bíblica, ele tem esse poder de entrar no nosso coração e mudar paradigmas, e mudar a nossa cosmovisão. A minha visão de mundo se altera. Eu tenho uma visão de mundo, uma cosmovisão, ou seja, mundo, uma visão de mundo diferente. Os valores que a Bíblia trata não são os valores que o mundo trata. O que a Bíblia aplaude não é o que o mundo aplaude, e o que o mundo aplaude não é o que a Bíblia aplaude. A gente queria dar uma olhada agora sobre olhar para Jesus. Pode ver que ali ele está de costa, como que ele seguindo e nós como discípulos dele indo atrás. A palavra discípulo no grego é matateu, nós temos que aprender com ele. Discípulo é aprender com Jesus. Nossa geração é uma geração que desaprendeu a aprender. É uma geração que, por conta da internet, uma geração cibernética, é uma geração onde foi derramado sobre a nossa geração uma cultura tão apurada, onde nós temos acesso praticamente a tudo, a qualquer tema, onde pessoas não sabem, por exemplo, dizer eu não sei, porque todo mundo acha que sabe qualquer assunto, qualquer tema. A gente vê aí, por exemplo, as pessoas falando de todos os temas como se elas dominassem de forma tão aprofundada os temas que às vezes são falados, mas na verdade, quando a gente vai se aprofundar, todos eles são e as pessoas não são humildes para dizer, bem, isso aqui eu não sei, bem, isso aqui eu preciso aprender, isso aqui eu preciso me recolher para refletir, para analisar na questão da minha vida. Então, essa foto ali do Jesus que caminha como sendo o líder, que caminha como sendo aquele norteador para mim e para você, é um convite para nós seguir ele. Ele mesmo disse isso, vinde a mim todos vós, nós temos que ir a ele, seguir os seus passos, E um dos pontos, pode trocar ali, que eu queria trabalhar, depois que a gente já viu, é que todos nós sabemos que vivemos uma crise de modelos. Nós vivemos uma crise de modelo, de paradigma, em várias áreas da vida que perpassa essa vida que a gente vive, É uma crise de modelo, às vezes é lá na família, É uma família disfuncional, é uma família onde o pai não é pai no sentido do pater, de supridor, daquele que ajuda, do protetor, daquele que está ali protegendo, ajudando, Às vezes o pai, ele ainda é um adolescente, ele não amadureceu e ele é
pai, o filho é mais maduro do que ele às vezes, porque às vezes a gente vive uma crise de modelo, e a nossa geração, essa sociedade pós-cristã, essa sociedade já além da pós-modernidade. Outro dia eu falei num congresso de uma universidade que me convidou para eu falar, e o tema era pós-verdade. A pós-verdade é uma coisa que vem, na verdade, destruindo o conceito de verdade que nós temos na nossa geração. Então, a pós-verdade é esse fake news que hoje está tão clarificado entre nós, que a gente aceita a mentira como se fosse verdade. E a mentira, na pós-verdade, que é a palavra que foi mais acessada no mundo hoje, foi essa palavra, ela vem com um aspecto não de uma mentira completa, mas a mentira, ela nunca vem desacompanhada de uma meia-verdade. Então uma meia-verdade não é verdade, uma meia-verdade, ela também não é uma mentira completa, mas ela está na categoria de mentira. Então, por isso a gente vive hoje uma sociedade fake news, onde a pessoa recebe alguma coisa no WhatsApp, ela não checa a fonte, ela não analisa os dados, e ela repassa aquilo, como se aquilo fosse uma verdade, ela vai repassando para os grupos, e por isso a gente vive hoje uma crise de modelos, tanto de verdade, porque não estamos mais no campo da verdade absoluta, mas estamos no campo da verdade relativa, e aí isso é um problema sério. Eu que estou no meio universitário, acadêmico, que lidou com esse tipo de situação sempre, então a gente percebe como essa questão do absoluto, da verdade absoluta, ela vai se perdendo dentro do prospecto daquilo que é relativo. É relativo. Relativo é o seguinte: para ti é verdade, para mim não é. Para ti é uma verdade, mas para mim não é. Então, quando a gente entra nesse ping-pong, a gente está vendo o que está acontecendo hoje na nossa geração. Famílias fracas, educação fraca, pai e mãe que são mais amigos dos seus filhos do que a autoridade no lar. E quando eu falo de autoridade no lar, eu não estou falando que você vai colocar o seu filho numa coleira e dizer: quem manda aqui sou eu. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de autoridade. Estou falando de figura de autoridade no lar. Deus estabeleceu isso. A questão da autoridade é uma questão tão importante que todos nós precisamos de regras, de leis, de autoridade, de tudo, porque senão vira uma anarquia, senão vira uma coisa complexa. Então a autoridade começa no céu, Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas, isso empurra para a terra. Aqui nós temos a autoridade em todas as áreas, seja na área de governança, mas seja na área do lar. Pai é autoridade, a mãe é autoridade na família. Quando eu perco esse viés, então a família, ela se destrói. Aquilo que já foi escrito por vários educadores, se torna aí num lar banana, onde ninguém manda, onde o filho manda mais do que o pai, onde a chantagem emocional ganha o vigor da educação. Então a gente vive uma crise de modelo, seja ele político, seja ele de justiça, seja ele eclesiológico, de igreja. Nós vivemos um modelo, um momento complexo, Nós estamos aí num ambiente de quase 7 bilhões de pessoas. Imagina esse mundaréu de gente com pensamento que não seja esse pensamento aonde nos leva para um caminho que a gente pode civilizatório, onde a gente pode conviver. Então nós vivemos aí uma crise de modelos em nossa sociedade, e aí a gente vive o melhor dos tempos e o pior dos tempos. O melhor dos tempos porque nunca se viu uma geração como a nossa geração, uma geração cibernética, tecnológica, uma geração que foi à Lua, uma geração que foi a Marte, uma geração que encurtou a distância através da internet, uma geração que ela, se antigamente a distância, há 2 mil anos atrás, na época de Jesus, era 27 km por hora, hoje você pega um avião aqui e amanhã de manhã você já está lá na África, você já está lá na Europa. Tem um pastor amigo meu que agora ele está no Parque de Lausanne, que pregou aqui na igreja, o Dr. Valdir Steinagel, e ele está lá na Coreia do Sul, entendeu? Está lá no Parque de Lausanne da Coreia do Sul. Então, hoje as coisas, elas estão, nós vivemos o melhor dos tempos. Se antigamente
Era uma dificuldade passar a roupa, tinha que botar o ferro na brasa para passar a roupa. Hoje não, você tem ferro a vapor, você passa, eu passo, qualquer pessoa passa. Então, se antigamente tinha que rachar a lenha e colocar lá no fogão a lenha, né? Se bem que hoje agora já virou até moda, mas antigamente era mais complicado isso. Tinha que esquentar, tinha que cortar a lenha, tinha que ir lá pegar, cortar e botar. Hoje não, hoje a gente tem fogão, hoje a gente tem micro-ondas, hoje a gente vive o melhor dos tempos. E eu poderia ficar aqui horas e horas falando do melhor dos tempos que a gente vive hoje, né? É uma geração vival, é uma geração que vive realmente, né, de todos os séculos. Esse é o século da explosão de vida, né? Mas se nós vivemos o melhor dos tempos em qualquer área da nossa vida, nós vivemos também o pior dos tempos. Nossa geração é uma geração complicadíssima, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da psique humana, né? Do ponto de vista dos relacionamentos, né? Se mata por conta de um boné, se mata porque um cara fechou o outro na esquina. Uma vez fui dar aula lá numa faculdade no Paraná, e os caras se brigaram, os dois carros, um fechou o outro, e eles pararam assim, e o sinal fechou. Eles desceram, se brigaram, um bateu no outro e tal, e chute daqui, e soco dali, e daqui a pouco o sinal verde abriu, os dois entraram no carro e foram embora, entendeu? Então a gente vive assim o pior dos tempos, entendeu? Uma geração confusa, a geração do mimimi, a geração sem raiz, a geração que desconhece de temas mais básicos da vida, né? A geração que está nesse mundo aqui somente, né? Então nós vivemos o pior dos tempos, né? Nunca se viu uma geração tão violenta, que a gente naturalizou a morte. A guerra lá matou 500, pois é. Lá matou, pois é. Né? A gente está muito voltado nessa questão de guerras, né? Tanto para o lado da Ucrânia e Rússia, como para o lado do Hamas e de Israel, ali aquela terra palestinense. Eu já tive ali naquele local ali. Aquele local é uma pólvora. Eu já tive tanto ali no Oriente Médio, como também ali na Cisjordânia, naqueles lugares ali onde está a comunidade árabe. Aquilo ali é uma pólvora complicadíssima, né? Então o mundo olha para aquelas questões ali. Mas quando a gente tira o olhar dali e a gente percebe que a gente vive o pior dos tempos, quando você olha, por exemplo, para a África, tem guerras tribais lá na África terríveis, né? Boko Haram e vários outros grupos que ali estão, né? Que a gente desconhece, de tanta maluquice, tanta coisa horrível que existe. Basta a gente olhar para o nosso Brasil. O Brasil também não é um país de muita paz, né? O Brasil é um país violento. A gente, porque mora aqui, a gente naturalizou a morte. O Brasil é um dos países que mais morre jovens, é o Brasil, né? O Brasil é um país que as pessoas morrem por arma branca, por tiro, por droga, por violência urbana, violência doméstica, feminicídio e por aí vai. Então nós temos uma crise de modelo, e a gente vive ao mesmo tempo o melhor dos tempos. Você pode pegar o seu carro aqui para a praia, fazer isso, mas também vivemos o pior dos tempos, porque a gente ainda se depara com questões que nós não conseguimos tratar essa questão. Por exemplo, a fome, entendeu? Tem muitas famílias que, daqui a pouco a gente vai ali comer, mas tem muitas famílias que não comeram nada, pessoal. Não tem uma cesta básica, que estão agora tentando esquentar o arroz, ou cozinhar o arroz numa latinha com um pedaço de carvão e vão embora, entendeu? Então a gente vive esse drama, né? Social, né? Então, em meio a uma gama, só volta ali, em meio a uma gama de desafios que todos nós temos que enfrentar, então surge uma pergunta, né? Nós temos tantos desafios, a gente tem que enfrentar, né? Desafio daqui, você sabe qual é o seu desafio aí, mais para o campo privado, né? Você sabe qual é o seu desafio lá na sua casa, na sua família, com você mesmo, as lutas que você tem que travar e tal, né? Diante de tantos desafios que a gente tem, então surge uma pergunta: como enfrentaremos esses grandes desafios de vida sem perder a ternura e sem perder o vigor? Aqui que pega esse negócio, sem perder a ternura, né? A vida, ela é beligerante, ela é conflituosa, nós temos que lidar com ela, né? Cada dia se mata um leão, cada dia você tem que sair para lutar, né? Você luta com você mesmo para sair, você luta com o seu pensamento, você luta né? Há uma beligerância no trânsito, no trabalho e em vários outros lugares. Como que a gente enfrenta essa vida
que aí a gente tem mais ou menos uns 70 mil dias aí dessa vida, né? Aí chega aos 72 anos, 73, 80 e tal, né? Como enfrentar essa vida toda, desde pequeno que a gente enfrenta, sem perder a doçura, né? Sem perder a ternura, sem perder o vigor. Desanimei, não quero mais. Para mim deu, chega. Nós estamos vendo uma onda aí de maridos que estão chegando para sua esposa e filhos dizendo: para mim deu, chega, está aqui, estou indo embora. E fica a esposa, fica os filhos lá, e ele vai embora, ele cansou, entendeu? É uma epidemia isso hoje no Brasil, né? Que a gente vai chamar isso de divórcio, né? Então muitas pessoas estão perdendo a ternura, estão perdendo o seu coração, estão robotizados, estão empedrados, né? Isso pode ser até na fé, né? Vem na igreja, mas às vezes não tem mais aquele contato com o divino, com o eterno, com Deus, aquela gana, aquela paixão. A ternura da alma foi trocada pelo azedume da alma. Então a gente vive como viver esses grandes desafios sem perder, né? Às vezes a gente acha que perder o dinheiro é algo muito drástico, mas tem coisas que é mais complicado do que isso tudo, que é perder, por exemplo, o nosso coração. O próprio Jesus Cristo falou isso aí, né? Então, simplesmente, como Jesus, que a gente vai falar aqui um pouquinho, nos mostra o quanto eu e você, homens, precisamos olhar para Jesus Cristo como nosso modelo de vida. Então, se eu tenho uma crise de modelo aqui, eu tenho um protótipo aqui desse lado. Se eu tenho uma crise de modelos aqui, que eu olho para a sociedade, eu olho, por exemplo, para o ganho da sociedade, uma sociedade desigual, que um gasta milhões numa festa que não serve para nada, e o outro tem que mendigar o pão para sustentar a sua família, que quando um tem mansões e não sei mais o que, o outro está ali se quebrando para pagar o seu aluguel. Como que a gente vive essa crise de modelos? Então nós temos um modelo aqui. Nós temos um protótipo aqui, e esse modelo é Jesus Cristo. Eu queria olhar um pouquinho com vocês aqui, olhando para Jesus como aquele que vai na frente, como você viu na figura ali, e a gente vai seguindo esse caminho dele aí, para a gente não ficar envenenado, para a gente não ficar desalmado, para a gente não perder essa ternura de vida, para a gente não perder essa ternura no lar, na casa. A casa, nossa casa, tem que ser o lugar do nosso reconchego. A casa tem que ser o lugar do nosso renovo, né? Fizeram uma pesquisa aí, né? E a pesquisa é interessante, pesquisa secular mesmo. E a pesquisa por que grande parte dos maridos, quando saem do trabalho, não vão direto para casa, param no bar e ficam nos barzinhos, e ficam depois lá de 8, 9, 10 horas vão para casa, né? E aí, descobrindo nessa pesquisa aí, alguns falam: não, é porque às vezes em casa é complicado, eu não me sinto bem em casa, a casa para mim é um peso, mas na verdade ele leva o peso para casa também. A casa não é um lugar onde eu saio do meu trabalho, quero voltar, quero rever minha esposa, quero rever o meu filho, ou rever quem não é casado aqui, a mãe, o pai. A casa tem que ser esse lugar restaurador, não assustador, renovador, fortalecedor, né? Ela é o lugar onde você pode se assentar, pegar o controle lá e ficar trocando 300 canais sem ver nenhum. Você está na sua casa, né? Então a gente vive esse problema sério aí, né? Então nós precisamos olhar para Jesus Cristo como nosso modelo de vida. Aí eu quero entrar em alguns pontos aqui. Vamos lá para o primeiro ponto, para a gente... Primeira coisa, nós sabemos que Jesus Cristo Primeira coisa, nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, né? Nós temos essa doutrina muito basilar aqui na nossa igreja. Nós ensinamos isso. Jesus é Deus. Nós cremos na doutrina de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos na Trindade, né? Nós não vamos nunca negociar isso por conta de devaneio teológico que existe por aí, né? Nós cremos piamente na doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós também cremos que Cristo se encarnou, está lá escrito em João: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 12 mostra para nós o nascimento de Jesus na
na teologia do Evangelho de João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, está falando do nascimento de Jesus, obviamente, e vimos sua glória como a glória do Pai cheio de graça e de verdade. Então o verbo é o Cristo, ele nasceu. Então, nessa toada aí, pode passar? Nós cremos na nossa Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não vou entrar muito nesse detalhe. Primeiro ponto aqui, simplesmente como Jesus tem a intenção de nos fazer olhar para Jesus Cristo e com Ele aprender coisas importantes para a nossa vida, como o quê? Como pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Aqui, a grande maioria é pai, né? Como pai, filhos, quem é filhos aqui? Todo mundo, né? Todo mundo nasceu de alguém, né? Filhos, né? Jovens, quem é jovem aqui? Eu que sou, né? Quem é mais? Eu? Ninguém é jovem, vamos lá, galera. Que é jovem até 80, meu, entendeu? Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Não sou jovem. O cara tá ali com 50, você acha que já tá velho? Que isso? É pra lá, ó. Entendeu? Então, solteiros, etc. Então, pode passar lá. E aí, primeiro ponto que Jesus me ensina. Primeiro, Jesus Cristo fazia parte de uma família. Se ele nasceu, ele fez parte de uma família, né? Jesus fazia parte de uma família com pontos positivos e pontos negativos. Claro, você pega a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, porque as duas genealogias de Jesus, tanto na ascendência como na descendência, né, vai mostrar que ele veio, né, de Adão até Jesus, de Jesus até Adão, vai mostrar para nós que Jesus Cristo fazia parte de uma família com pontos positivos e pontos negativos, né? Por quê que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque nós também fizemos parte de uma família que não é perfeita, pessoal. Você não vai ser um pai perfeito, você não vai ser um filho perfeito, as mães não vão ser uma mãe perfeita. Não existe perfeição no lar. Existe um Deus perfeito que tenta ajustar o nosso lar. O lar disfuncional, ele tenta funcionar, esse lar. Então, quando você olha, por exemplo, para a família de Jesus, não dá tempo aqui, mas é só provocações para você ir à Bíblia de novo, né? Quando você pega a genealogia dele, você vai ver que começa lá Jesus, filho de Abraão, Davi e tal, pessoas e tudo tal, e depois você vai perceber que dentro da genealogia de Mateus, quase ninguém lê, você vai ver que a família de Jesus era uma família complicada também. Tinha pessoas complicadas ali. E como lidar com essas questões complicadas? É romper o relacionamento? É dizer, a partir de hoje eu não falo mais contigo, meu irmão, a partir de hoje eu não falo mais contigo, primo, a partir de hoje eu não falo mais contigo, porque é assim que a gente vai viver, trazendo dentro da nossa alma, né, esses espigões de amargura, esses espigões que racha o nosso coração. Hoje é um grande problema sério. Eu estou falando isso, eu falo também como cientista político que eu sou. É um problema sério hoje, porque os lares no Brasil estão rachados, estão quebrados, disfuncionais por causa de nada. Eu conheço uma família, né, que os irmãos todos se brigaram, porque eles estavam todo mundo tomando café, e depois almoçaram e não sei o que, e lá no café da tarde, eles foram conversar sobre onde fica a perna do Saci Pererê, quem sabe? Na direita ou na esquerda? Perto de Saci Pererê. Se fosse hoje, botava lá no Google, lá, já ia dizer, mas naquela época, né? Não, é na direita, é na esquerda, é na esquerda, é na direita. E começou uma briga, e se brigaram tudo. E quando uma daquelas irmãs faleceram, e eu estava lá no velório, perguntei, fulano de tal, ciclano, Beltrano, ele não veio? Não veio, meu amigo. Era irmão, não veio, desde aquela coisa lá, se brigaram tudo, nem no velório da irmã ele foi. Ele não vai ter família perfeita. O que nós temos que fazer é saber lidar com as circunstâncias, é ser diplomático nas questões da vida. Quem não é diplomático, quem não sabe ouvir, quem não sabe a hora de falar, quem não sabe, ele vai ser uma ilha de Santa Catarina, vai ser um Floripa, ele não vai ter continente para ligar esse trem, entendeu? Porque tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser como ele acha, a última palavra é dele, a última palavra tem que ser, e tal. Isso entra para dentro do casamento, para a educação de filhos, isso entra para o relacionamento, seja na empresa, seja em qualquer lugar, e quando se vê, a pessoa está sozinha, ele é um chato, que ninguém quer ter amizade, porque ele não soube diplomar. Então, na família de Jesus, tinha pontos positivos e negativos. Leia aí a Bíblia, entendeu? Que você vai perceber, né? Agora, o que a Bíblia nos ensina são princípios de honra. Eu devo honrar o meu pai,
eu devo honrar a minha mãe, eu devo honrar a minha esposa, o filho deve honrar o pai, Paulo fala isso aos Colossenses, né? O pai não deve provocar a ira do filho, ele deve educar o filho no temor do Senhor. Então nós temos princípios muito, muito claros na Bíblia, a gente saber lidar com essas questões todas, a partir do lar, a partir da casa, né? A partir do centro, a partir da célula máter que é o lar, né? O segundo ponto é que Jesus Cristo, ele soube lidar muito bem com todo tipo de pressão e de injúrias, ou seja, ele tinha domínio próprio, né? Que é uma coisa que falta para mim, para você, para todos nós, temos que estar sempre pedindo para Deus, né? Então, quais são as pressões que nós hoje vivemos no mundo? Você sabe, as pressões, né, que a gente vive, as tensões que a gente vive. Como lidar com essas tensões do desemprego, por exemplo? Não sei se tem alguém aqui desempregado. Como lidar com isso? Complicado, né? Eu, como pastor, às vezes a pessoa chega aqui, pastor, como há um mês atrás, a pessoa chegou, pastor, está faltando R$450 para pagar o meu aluguel, e se não ajudar, se não pagar, na segunda-feira o dono lá, que é um cara grosso, já falou, pode tirar tudo aqui que vocês estão na rua. Entendeu? Como lidar com essas pressões? Como lidar com a pressão de chegar lá, o pai que não tem uma cesta básica para comida para dar para o filho? Como lidar com as pressões hoje deste mundo complicado, que parece que não tem nenhuma tábua assim no sentido de salvação? Então a pessoa está opressa nesse mundo, porque o mundo exige da gente. Quer dizer, na nossa época, né, quem tem aí meio século como eu, a vida era muito mais tranquila. Ela não era? Quem é mais velho que eu, aqui do que eu, né? A vida era mais tranquila, a gente não pensava nem tanto no futuro. Para a gente, uma calça, um sapato sem marca, uma meia trocada. Eu me lembro quando eu ganhei um par de meia, a festa que eu fiz num par de meia. A vida era mais tranquila, a gente queria viver. Andar pela cidade de Tubarão, roubando goiaba, pitanga, subindo na casa. A vida era mais tranquila para nós. Entendeu? Eu me lembro que na nossa época, que a galera mais velha aqui vai lembrar disso. E eu quero que você levante a mão, não estou brincando, né? Do Falco, quem se lembra do Falco? Tinha um Falco, acho que ninguém, o irmão que lembra do Falco, Barbinha. Eu queria um Falco daquele, um Falco, eu quero um boneco, né? Aquilo era caro pra caramba. E lá na minha casa, pode esquecer, nós éramos em 13 irmãos, 13, vai ter Falco mesmo, pode deixar, ia ter que dar para os 13, para. Aí eu me lembro que a gente andando ali pela Vila Moema, né, que a gente ia para lá, andar, aquele negócio tudo, eu vejo no lixo assim, uma cabeça de um falco. Eu falei, fechou. Não falei para ninguém, fui lá e pá, peguei o falco, cara. Só porque o falco era perneta, não tinha uma perna, por isso que jogaram fora. E aí o amigo meu, que era mais da minha rua, que tinha mais dinheiro, que tinha o falco, aí tinha piscininha, tudo, e tubarão, aquele negócio todo, aí a gente brincava de falco ali, e aí na brincadeira era com o meu falco, o tubarão comeu a perna dele. Olha como a gente era criativo. A gente criava. Biloquê, quem jogava biloquê aí? A gente jogava biloquê. Cara, biloquei, sabe aquele negócio, batia na cabeça, não tinha nada e ia embora. Carretilha. Eu morava perto ali como é que é? Da catedral. Nós descia aquele morro da catedral de carretilha. Coisa boa de ser. Peão, quem se lembra do peão? Segurar na fieira. Galera, não se lembra disso aí? A vida era simples para nós. Entendeu? Mas hoje não, hoje complicou. Hoje a vida ficou pesada. Hoje a gente saiu de um mundo singular para o mundo plural. Então na nossa época o mundo era singular. Em que sentido? Tem um tipo de calça, um tipo de tênis, um tipo de não sei o que, é o mercadinho ali, se você vai comprar naquele mercado, na época farinha de saco, 1 quilo de farinha, era singular. Hoje não, hoje o mundo é plural. Hoje eu tenho 300 supermercados em Tubarão, se aquele me tratar mal eu vou no outro. Hoje eu tenho 300 lojas, hoje eu tenho 300 mil não sei o que. Hoje eu vivo no mundo plural. Então eu tenho milhares de opções para eu escolher. A nossa época não, na nossa época cachorro quente era só ali no centro e acabou-se. Hoje não, hoje a gente vive no mundo plural. E aí isso aí traz um problema sério para os relacionamentos.
É uma pressão, é a pressão do trabalho. Será que eu vou conseguir pagar esse carro? Será que eu vou conseguir pagar essa casa, né? Minha casa, minha dívida, será que eu vou conseguir? Será que eu vou e tal? A pressão do mundo, a pressão social, né? Puxa vida, o rapaz ali é da mesma idade que eu, ele já tem apartamento, ele já tem casa, já tem carro, e eu estou andando de bicicleta. A pressão é desigual, galera. Conversa com o pessoal aí. O pessoal está debaixo de uma pressão, porque o mundo colocou um padrão, principalmente para as mulheres, né? E colocou um padrão para nós também, homens. Então, como vencer essa pressão? Jesus venceu a pressão, né? As pressões que vinham sobre ele sabia lidar muito bem. Os fariseus, quando vinham sobre ele, os saduceus, quando vinham sobre ele, a própria religião, quando vinha sobre ele, o próprio Cristo, que sabia que ia morrer 2 dias antes, ele vai para Betânia, ele janta em Betânia, ele sabe que vai morrer, ele está sob uma pressão de morte, mas ele tem paz no coração, porque ele confia em Deus, e ele janta em Betânia. Você jantaria sabendo que daqui 2 dias você ia morrer? Então Jesus nos ensina sobre como lidar com as pressões desse mundo. Primeiro, entregando elas para Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, Jesus, Deus, tem cuidado de cada um de nós. Nós temos que saber entregar e colocar nas mãos de Deus. Não quer dizer que nós vamos ser parasitas, não vou trabalhar, não vou batalhar, não é isso. Nós vamos batalhar, nós vamos lutar, porque isso faz parte da estrutura antropológica, humana. Agora nós temos que colocar as coisas diante de Deus. Está aqui, Senhor, minha família, está aqui, Senhor, o meu filho, está aqui, Senhor, a minha profissão, está aqui, Senhor, a minha saúde, está aqui, Senhor, está aqui, Senhor, está aqui, Senhor. Então Jesus sabia lidar muito bem com as pressões, porque tudo ele colocava diante de Deus. E outra coisa também, Jesus Cristo, no batismo, ele se apresenta para o mundo e inicia o seu ministério público. Ou seja, nós que estamos aqui, a nossa vida é uma vida pública, entendeu? A nossa vida é uma vida onde nós estamos na esfera pública, no sentido que a gente vive neste mundo. Cristo, ele vai ao batismo, ele não precisa ser batizado, porque o batismo é o batismo de arrependimento, ele não tem pecado, mas ele é um modelo para nós entregar a nossa vida a Deus, entregar o nosso coração para Deus, deixar essa salvação entrar em nós, né, arrebentar com as sequelas do inferno na nossa alma, né, que é importante. Nós temos Cristo no centro da nossa casa, no centro da nossa vida, no centro dos nossos afazeres, né? Ele vai ao Jordão, o João Batista não quer batizar ele. Tu é santo, não vou te batizar, não, me batiza. Ele é um modelo, e quando ele é batizado, ele está com os pés dele na água do Jordão. A Bíblia diz que a pomba pousa sobre ele, é o símbolo do Espírito Santo. Ou seja, eu e você, homens, nós temos que ser cheios do Espírito de Deus para enfrentar este mundo, para enfrentar as agrulhas deste mundo. Nós temos que estar cheios de Deus. Não é cheio de nós, não é cheio de opinião, não é cheio de conceitos, preconceitos, não é nada disso. É cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus era cheio do Espírito. Hoje a gente é uma geração cheia de opinião, cheia de conceito, é uma geração divisional, complicadíssima. Aqui no batismo, a pomba pousa sobre ele, desejo que pouse sobre nós aqui também, e ele é orientado e dirigido pelo Espírito, e a voz brada, o céu se abre. Este é meu filho amado. Que Deus possa falar isso de mim e de você também. Este é um homem amado, este é uma pessoa que leva Deus a sério, não fica brincando de Deus. Lembra o que Deus falou para Jó? Este homem aí, Jó, ele é um homem íntegro. Íntegro, a palavra íntegro é inteiro. Esse é um homem íntegro, se desvia do mal. Se desviar do mal é você saber que aquilo é mal, e você não vai, não se mete nesse vespeiro aí. Vive uma vida íntegra, vive uma vida na presença do Senhor, vive uma vida santa, entendeu? Vive uma vida renovada, a mente, a alma, o coração, né?
Então, o texto mostra para nós que no ministério de Jesus houve o céu se abre, a pomba desce e a voz é audível, a voz de Deus é audível. Este é o meu filho amado, nele eu me comprazo, ou seja, eu tenho alegria. Será que a nossa casa é um pedaço do céu aqui nessa terra? Será que a gente se posiciona como marido de maneira que a nossa esposa olha para nós com alegria? Será que a gente se posiciona como filho, que o nosso pai e nossa mãe olha para nós com alegria, né? Que tipo de gente é nós lá no nosso lar, na nossa casa, ou no emprego, ou no trabalho, ou no trânsito, ou em qualquer lugar? Quarto lugar, Jesus Cristo nos ensina a termos uma vida de consagração. O que é a vida de consagração? Eu sou separado para glorificar o nome de Deus. Eu glorifico o nome de Deus em várias áreas. Só lhe deu glória, como diz o Lutero. Só a Deus a glória. Eu glorifico a Deus através da minha palavra. É inadmissível você que está aqui, mais tempo de caminhada, um crente, da sua boca sair palavrão. O cara vai brigar lá com o filho dele, chama de tudo, seu sem vergonha, seu não sei o que. Cara, a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce nem água salgada. A nossa boca tem que ser consagrada para Deus. Os nossos olhos, que você vê, você está lá na televisão, aparece uma mulher nua lá, ou uma cena de sexo, de um filme, você faz o quê? Você assiste até o final ou você troca? Ah, mas ninguém está vendo. Não, mas Deus está vendo. Deus é onisciente. No trânsito, que você está ali no trânsito, ali, alguém te fechou, está vidro, né, todo mundo agora com o vidro fechado, ar-condicionado, né, tudo é carro assim e tal, ninguém está vendo, o cara te fechou, e aí ali você diz, seu filho, safa! Ele não está ouvindo, mas Deus está ouvindo o que está saindo da tua boca, do teu coração. Então, Jesus Cristo teve uma vida consagrada, né? Ele tanto era um homem que orava, se der também a gente vai falar aqui, como ele era um homem que consagrava, ele jejuava pela sua família, como eu tenho falado para os pais aqui, você vai lá, ora para o seu filho antes de ele dormir, se ora pela sua esposa, se ora pela sua casa, quando você vai para o serviço amanhã, você ora, Senhor, estou indo para o meu serviço, me guarda, me livre. Aliás, Jesus Cristo nos ensinou isso na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E tem uma parte lá que ele diz, e livra-nos do mal. E o mal, ele pode ser disperso de diversas maneiras. O mal pode ser o maligno, o diabo. O mal pode ser o mundo sistemático que a gente vive aí, entendeu? Que as pessoas cada dia mais mostram a sua malignidade, como eu falei aqui no início. E o mal pode estar dentro de nós, porque a gente também é mal, e a gente tem que drenar isso do nosso coração. Então Jesus, ele vivia nessa toada de consagração e também de tentação. Ele foi tentado, né? Lucas capítulo 4 mostra isso, Mateus mostra isso, Marcos mostra, todo o Evangelho mostra que Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Uma coisa é um pássaro voar aqui sobre a minha cabeça, outra coisa é esse pássaro fazer ninho na minha cabeça. Então ele não cedeu à tentação. E a tentação ali, se você depois olhar na sua casa ali, olhar o texto, você vai perceber que ele foi tentado em várias áreas. Hebreus fala que em todas as áreas ele foi tentado, mas ele não pecou. Então a gente também é tentado esse mundo aí fora. E a tentação aqui não é só no campo da sexualidade. Tentação em várias áreas, em colocar a mão em coisas que não pertencem a gente. Em fazer maracutaia que não é para a gente fazer. E fazer coisas que Deus não se agrada. E fazer aquilo que a gente brinca, mas que é pecado, errado, que é o tal do jeitinho brasileiro. A gente vai fazer daqui... Não, entendeu? Cristo foi tentado, mas não cedeu à tentação. Depois, já aqui rapidamente, Jesus Cristo nos ensina a lidar com as dores e os dramas da vida e do vendaval. Puxa, como lidar com as dores da vida? Com os vendavais da vida? Quando a morte chega, quando alguém da sua família morre, quando você perde o emprego, quando a doença bate na porta. Como lidar com esses ventos que batem? Esses vendavais da vida.
Só Deus para nos ajudar, só Deus para nos ensinar, só Deus para nos consolar, né? Nós temos aqui 2 exemplos. O irmão Valério está aqui. Quando chegou na igreja, depois de um tempo, né, irmão Valério? Eu recebo a ligação, isso já faz uns 15 anos atrás, que seu filho, 2004, filho do irmão Valério, cara bonito, alto, cara tal, foi para a serra de moto com os amigos e não sei o que, tal. O irmão Valério estava recém chegando na nossa igreja aqui, e de repente eles ligam para mim, acho que 3 da manhã, sei lá, 2 da manhã, sei lá que hora que foi. Pastor, meu filho morreu e tal, acidente de moto, isso, aquilo, outro. E lá vai a gente para a igreja velha, não é nem aqui, é na nossa igreja lá, esperar chegar o caixão lacrado, porque foi um acidente muito duro, né, irmão Valério? Só a foto dele e tal, e foi um momento difícil para o nosso irmão ali. E depois de tanto tempo, 2014, nós estamos em 2024, né? 2004 foi? Então faz 20 anos. Né? Então, quer dizer, nesses 20 anos, o irmão Valério poderia aqui falar, né? Diante dessa dor, quem é que sustentou ele? Foi Deus. Foi Jesus Cristo que consola, que ajuda, que dá graça, né? Nós temos aqui o Fernando, que perdeu o filho dele há 3 anos atrás. Então, como é que a gente vai lidar com os vendavais da vida? Entendeu? Se nós não olhar para Jesus Cristo como aquele que diz e falou para aquela mulher, quando Lázaro morreu, ele entrou lá em Betânia, e ela disse: se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele falou: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E foi ele que falou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então ele é o nosso amparo, no meio de... Eu falei aqui de coisas muito duras, mas em qualquer situação, os vendavais da vida, uma doença, né? Como o irmão que hoje liguei para ele: dá para tu vir hoje? Falando: ainda não dá, pastor, 30 anos de idade, que deu um negócio lá nele lá, trabalhando, o cara que anda de bike, sai da cidade dele, vai até Laguna, volta, tal, de repente se encontra com uma nuvem de pus sobre o nervo ciático dele, vai para o hospital, ninguém sabe o que é, os médicos não sabem o que é, o que está acontecendo naquele negócio ali e tal, 5 dias gritando noite e dia, nem morfina passava dor e tal, e pede oração e ora e vai, e Deus ajuda. O médico fala: olha, tu escapou porque foi Deus. Então, lidar com esses vendavais, né, é saber confiar em Deus, né? Depois tem ali o ponto, só vou citar aqui, já está pronto lá o churrasco lá? O churrasco já está pronto? Então, Jesus Cristo nos ensina a termos uma vida de piedade, de oração, em meio à pressa celebrada. A nossa geração é a geração da pressa, né? Está sempre com o pé no acelerador. Corre, está igual um hamster. Já viu aquele hamster que fica correndo e não sai do lugar? Corre. A gente corre para ganhar dinheiro, e depois desse dinheiro a gente vai ter que gastar com a nossa saúde de tanto a gente correu, né? Então a nossa geração é a geração da pressa, que não tem tempo para nada, né? Jesus Cristo nos ensina a nutrirmos amizade, relacionamento. A gente está aqui num bom grupo de pessoas aqui. Você não pode viver numa ilha sem se relacionar. Jesus Cristo poderia fazer tudo sozinho. Aliás, se você pegar Jesus Cristo, todos os milagres que ele fez, os sermões que ele pregou, as palavras que ele ensinou, foi tudo ele que fez, né? Os apóstolos que estavam ali, os discípulos que estavam, ninguém fez nada, entendeu? Jesus poderia nem ter convocado eles, mas ele nos ensina que nós precisamos ter relacionamento, rede de amizade, pessoas amigas que estão junto a nós nessa nossa caminhada difícil. Então Jesus chama os 12, que é os 12 apóstolos, para caminhar com ele. Depois ele deixa a tarefa para eles, né? Então é importante a gente fazer relacionamento, a gente ter amizade, né? Amizade sadia, amizade boa. Jesus Cristo nos ensina a importância de nós estarmos familiarizados com a Bíblia. Você tem que estar familiarizado com isso aqui, ó. Todo dia você tem que ler. E não é pegar a Bíblia e ficar assim, ó, abre para cá, abre para lá, aí isso. Não, é você pegar o texto da Bíblia e ler. Hoje eu vou ler o Evangelho de Mateus. Hoje eu vou ler o Evangelho de Marcos, 16 capítulos. Mateus tem 28 capítulos. Hoje eu vou ler a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, tem 4 capítulos. O Romanos tem 16 capítulos. É você mergulhar aqui. Jesus, eu não tenho tempo aqui. Isso aqui foi até tese do meu doutorado, que eu trabalhei, né? Como é que Cristo lidava com as Escrituras Sagradas. Entendeu?
Como é que ele lidava com isso? Ele foi um gentleman. Na tentação, por exemplo, que Jesus é tentado pelo diabo, como é que ele venceu o diabo? Pela Bíblia. Várias vezes você lê, por exemplo, Lucas capítulo 4, está escrito lá, está escrito, grafê é a palavra no grego, está escrito, nem só de pão viverá um homem, está escrito. Ele vai citando o Deuteronômio, ele vai citando o Salmo 91, ele vai citando, ele conhecia a Bíblia, né? Então a gente mesmo nessa nossa agenda superlotada, nós temos que ter tempo para ler a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia para te dar, para você gastar pelo menos 15 minutos do seu dia lendo a Bíblia. Mas eu vou ler esse texto aqui. O que eu vou aprender com esse texto aqui? Entendeu? É importante isso, né? Por fim, irmão, já estamos encerrando já. Jesus Cristo nos ensina que estamos numa grande batalha, que é a carne, o diabo e o mundo. Então nós estamos nessa batalha aí. A nossa luta mesmo é contra a carne, né? A carne aqui, o desejo da carne, essa coisa e tal, a carne que não pode ver nada, que ela quer comprar, ou ela quer satisfazer, ou ela quer, né? Então existe uma batalha, né? A carne, o mundo que está aí fora, com as suas propostas indecentes, para mim, para você, esse mundo que está aí fora, com tantas propostas, em tantas áreas, né? Em tantos degraus, catedrais, né? Que o mundo apresenta, nós temos aí, né? E também o diabo. Se você acha que o diabo não existe, hoje à noite de madrugada se levanta, faz oração e diz: diabo, se tu não existe, vem aqui do meu lado. Ele vai aparecer para você. Ele existe, tá? Então a batalha espiritual, como eu falei domingo aqui, que às vezes a gente vê o problema do mundo só no campo social, sociológico, ideológico. Não, tem um supra aí. Tem alguma coisa espiritual dentro desse tecido chamado sociedade, que a Bíblia deixa tão claro, que Jesus Cristo deixa tão claro. Por isso que existe inferno, né? Então nós batalhamos todo dia com o maligno, né? E por fim, Jesus Cristo nos ensina que entra ano e sai ano, Ele continua sendo o caminho. É nesse caminho que eu e você temos que andar. A verdade, essa verdade que você temos que falar e viver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Pode levantar. Quem quer ir para o céu, pode levantar a mão. Se não quiser ir para o inferno, fica a mão baixa, não tem problema nenhum. Eu vou mudar. Quem quer ir para o inferno, levanta a mão. Tá, então todo mundo quer ir para o céu. Tá, beleza. Para ir para o céu, não é só eu quero ir para o céu. Existe um programa para ir para o céu. Só vou para o céu através de Cristo Jesus, quando Ele é o meu Salvador. Ele deixou muito claro. Está lá, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Pode ser branco, negro, rico, pobre, intelectual, pode ser qualquer pessoa. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo, pela cruz, pelo sacrifício, por aquilo que Ele fez por mim e por você, como pecador. Ninguém vai, entendeu? Mês do suicídio, que tem sido uma das causas que mais matam hoje no mundo, né? A depressão, a ansiedade já ultrapassou a depressão, né? As pessoas estão mais ansiosas, a ansiedade tem matado muita gente, né? Inclusive os médicos, você vê aí, ó, um gurizada aí de 30 anos, 40 anos, 50 anos, infarto fulminante, entendeu? E aí você pode conjecturar, é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Senta com o cardiologista, como eu já sentei, ele vai falar, isso aqui é por causa disso, por causa disso, por causa disso. Entendeu? Eu mesmo, né? Eu tive que ir para o cardiologista. Ele falou: é o seguinte, cara, tua família, teu pai não morreu com 54 fulminante? Foi. Tua mãe? Foi. Foi. Então, meu amigo, tá aqui, ó, esse é o remédio aqui que você tem que sempre tomar. E eu tomo. Entendeu? E eu oro, e eu agradeço a Deus, e está tudo certo, entendeu? E vida que segue, tá? Vamos colocar em pé, irmãos. Simplesmente Jesus, como Jesus, é isso aí.
é olhar para Ele, é viver nele, é glorificar e exaltar o nome dele, como Lutero, como tantos homens de Deus